Oi, pessoal do segundo ano, estamos de volta aqui. Essa semana a gente vai ver as inequações exponenciais, dividir aí o encontro dessa semana em duas partes, tá? A primeira parte, que é essa que a gente vai começar agora, eu vou apresentar os conceitos, vou dar alguns exemplos mais fundamentais, né, mais imediatos, e a segunda parte com alguns exemplos aí um pouquinho mais sofisticados, né? E esse assunto nada mais é do que uma consequência do que a gente estudou na semana passada sobre as funções exponenciais. Né? Na verdade, tem tudo a ver com aquela tarefa, que é a tarefa 3 que vocês me entregaram na semana passada. Né? Tarefa 3, 1 e 2 também, né? Na verdade tem a ver com todas as três tarefas. Então vamos lá, olha só. Primeiro aqui, né? Propriedade fundamental aí. Dada uma função exponencial do tipo f de x é igual a b elevado a x, temos duas possibilidades. Então, olha só, vamos escrever aqui f de x é igual a b elevado a x. Quais são as duas opções, então? Primeiro, se a base dessa função exponencial for um número maior que 1, então se esse b aqui vale 2 ou 3 ou 4, qualquer maior que 1, né? 1,2, então a função f era crescente em todo o seu domínio. E a segunda opção é, se a base estiver entre 0 e 1, ou seja, se a base for 0,1, 0,2, 1 terço e assim por diante, então f é decrescente em todo o seu domínio. Inclusive, essa era a conclusão do exercício 3 da tarefa da semana passada, né? Você tinha que concluir isso aí. Bom, vamos pensar agora graficamente, vamos lembrar, né? Então, nesse primeiro caso, se a base é maior que 1, a função era crescente. Olha, o gráfico era desse tipo, tinha esse jeitão aí, cruzando o eixo y no 1, né? Porque para x igual a 0, qualquer que seja a base elevada a 0 dava sempre 1, né? Então, cruza o eixo y no 1. Então, esse é o gráfico. Crescente quer dizer que quanto maior o valor de x, maior é o y. Então, se a gente pega dois pontinhos desse gráfico, olha só, peguei dois pontinhos, peguei esse aqui, ó, a abscissa desse pontinho, eu ia falar x, né, mas a abscissa, melhor, desse pontinho vale a ordenada é o f de a, é o y quando x é a. Pegando esse pontinho aqui, ó, a abscissa eu chamei de x, então o y é o f de x. Notem que, nesse caso aqui, a gente pode dizer que o f de x é maior que o f de a, levando em conta essa figura. E se f de x é maior que f de a, então, sendo a função crescente, o x necessariamente está para a direita de a. Né? Se eu pego um y para cima aqui do f de a, o x com certeza vai estar para a direita do a. Né? Conclusão, então, x é maior que a. Isso quer dizer, então, que sendo f de x maior que f de a, x maior que a, e o contrário, se x é maior que a, f de x é maior que f de a. Agora, olhando simplesmente para essas sentenças aqui, a gente pode concluir direto que a gente conservou a desigualdade, e isso ocorreu porque a base é maior que 1. Então, quando a base é maior que 1, a gente vai conservar a desigualdade. Nesse segundo caso aqui, se a base estiver entre 0 e 1, o gráfico era decrescente. Olha só o gráfico aqui da função exponencial decrescente. Sendo decrescente, quanto maior o x, menor o y, ou o contrário, quanto maior o y, menor vai ser o x, mais para a esquerda, né? Vai estar o gráfico. Quando eu estou aumentando o y, o x está indo para a esquerda. Marcando então dois pontinhos, olha só, marquei esse pontinho aqui, a abscissa é assim, a ordenada é o f de a. Esse pontinho aqui, a abscissa é o x, a ordenada é o f de x. Nessa figura aqui, a gente pode dizer que o f de x é maior que o f de a, e sendo o f de x maior que o f de a, esse y maior que esse y, então essa abscissa x está para a esquerda da abscissa a. Porque quanto maior o y, mais para a esquerda está o número, né? Então, o x é menor que o a. Tá aí. Olhando mais uma vez só para as inequações, o f de x maior que f de a, então x é menor que a. Ou seja, invertemos a desigualdade. Né? Então, quando a base estiver entre 0 e 1, inverte. Quando a base é maior que 1, conserva.
Vamos ver então as aplicações imediatas disso aí. Então, olha só, vamos resolver essa inequação exponencial, né? É uma inequação exponencial porque o x está no expoente e a princípio a estratégia é a mesma que a gente já utilizou naquelas equações exponenciais, lembra? Presencialmente, inclusive, né? Então, olha só, estratégia, tentamos igualar as bases. O 8 a gente reescreve como sendo 2 ao cubo, 4, 2 ao quadrado. E aí aplicamos propriedades, né? Aqui é uma multiplicação, ó, de potências de mesma base, conserva a base e somam-se os expoentes, né? Então conserva a base 2 e somem os expoentes. Aqui, radical de potências, a gente podia reescrever como uma potência de expoente fracionário. Esse expoente 2 vira numerador, esse índice 3 vira denominador. E agora que entra o lance que a gente acabou de ver, né? Isso aqui é uma função exponencial, a função f de x é igual a 2 elevado a x. E se é a mesma função exponencial, né? Então, como a base é maior que 1, conservamos a desigualdade. Então, esse x mais 3 tem que ser menor, conservando, que o 2/3, né? Então, sendo a base maior que 1, conserva a desigualdade. E aí, simplesmente, isolamos o x, né? Subtrai 3 de ambos os membros. X menor que 2/3 menos 3. Conclusão, então, conjunto de solução. O conjunto dos valores x pertencente aos reais, tal que x é menor que menos 7/3. Já fiz a continha aqui, né? 3 vezes 3 dá 9. 2 menos 9, menos 7/3. Quem quiser também pode escrever o conjunto de solução na forma de intervalo, né? Se o x é menor que menos 7/3, o conjunto dos valores de x é o conjunto que começa lá no menos infinito e termina no menos 7/3 sem incluir o menos 7/3, aberto no menos 7/3. Beleza? Bom, mais um exemplo, olha só. Vamos resolver essa outra inequação exponencial aí. Tem gente que falou, Yudi, não pode multiplicar em cruz direto? Não aconselho, porque resolver inequação não é a mesma coisa que resolver equações, tá? Então, não pensa nessa história de multiplicação em cruz. Multiplicação em cruz é só quando é equação, quando é uma proporção. Não é o caso aqui, é uma desigualdade, ó, né? Então, enfim, não multiplica em cruz não, porque se aqui fosse negativo já ia dar problema. Então, como é que a gente resolve? Mais uma vez, tentamos igualar as bases. 0,3 elevado a x conservei. 0,09 é 0,3 ao quadrado. E 1 sobre 0,3 é 0,3 elevado a menos 1. Aqui, ó, conserva a base, subtraem-se os expoentes, divisão de potências de mesma base, né? Vai dar 0,3 elevado a x menos 2, menor ou igual a 0,3 elevado a menos 1. E aí, sendo as bases iguais, isso quer dizer que a gente está comparando uma mesma função exponencial, pontos de uma mesma função exponencial, mas como a base está entre 0 e 1, né, 0,3, então a gente vai inverter a desigualdade. Então, invertendo, nós temos que x menos 2 é maior ou igual a menos 1. Isolando-se o x, x é maior ou igual a 1. Conclusão, então, conjunto de solução. É o conjunto dos números x reais, tal que x é maior ou igual a 1. Ou, se você preferir, é o intervalo do 1 até o mais infinito, fechado no 1, incluindo 1. Mais um exemplozinho aqui, ó. Vamos resolver essa inequação aqui, ó. 3 vezes 2 elevado a x menos 2 elevado a x menos 1 maior ou igual a 20. Então, primeiro, aqui não tem esse papo de igualar as bases como nos anteriores. O que a gente tem que fazer aqui é pensar em propriedades direto. Então, reescrevendo, 3 vezes 2 elevado a x, conservei. 2 elevado a x menos 1, usando propriedade. Era 2 elevado a x dividido por 2 elevado a 1, que é 2. Né? Aqui, ó, pensa o contrário. Conserva a base, subtrai, você volta para cá. Né? Para eliminar a parte fracionária, multiplicamos os membros por 2. Então, vai dar 2 vezes 3 vezes 2 elevado a x. Vai dar 6 vezes 2 elevado a x. 2 vezes 2 elevado a x sobre 2 simplifica, dá 2 elevado a x. E 2 vezes 20, 40. Lembrando que se a gente multiplicou por positivo,
conserva a desigualdade. Se eu tivesse multiplicado ambos os membros por menos 2, aí teria que inverter, hein? Multiplicou uma inequação por negativo, inverte. Bom, aqui dá para juntar termos semelhantes. 6 vezes 2 elevado a x menos 1 vezes 2 elevado a x, 5 vezes 2 elevado a x, né? Quem quiser também pode pensar em mudar a variável. Chamo 2 elevado a x de uma outra variável t, por exemplo, né? E resolve, dá na mesma, tá? Aqui eu estou fazendo direto. Divide ambos os membros por 5. Dá 2 elevado a x maior ou igual a 8. Lembrando que se dividiu por positivo, conserva. Né? Só inverte se dividir por negativo. Reescrevendo aqui, ó, 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. E aí, sendo a base 2 maior que 1, conserva a desigualdade. O que nos leva a x maior ou igual a 3. Conclusão, então, conjunto de solução, se x maior ou igual a 3, é do 3 fechado até o mais infinito. Deixei só desse jeito, porque é mais econômico nesse caso, né? Bem mais rápido. Mas tem situações que é melhor escrever desse outro jeito aqui, por propriedade. Beleza? Então, essa foi a primeira parte do vídeo aí, né? Para a próxima parte, a gente vai tomar uma aguinha, né? Mas assim que eu apresentar o exemplo aí na tela, né? Tenta resolver sozinho primeiro. Acho que é um bom exercício, né? Você tentar resolver e aí depois continua o vídeo. Belezinha? Então até daqui a pouco. Vamos tomar uma aguinha rápida.